Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à última semana de aula da disciplina Geometria Espacial. Na aula de hoje, veremos a definição de sólidos de revolução e aprenderemos duas fórmulas. Uma para o cálculo de volume da esfera e uma para o cálculo da área da sua superfície. Veremos a primeira definição de hoje. Em um plano alfa, considere uma reta R e uma região G limitada por uma curva simples, isto é, sem autointerseções. Suponha que a região G gira em torno da reta R. Dessa forma, cada ponto P da região G descreve uma circunferência contida no plano beta, que passa por P e é perpendicular à reta R. O sólido formado pela reunião de todas essas circunferências é chamado sólido de revolução. Na figura, a região G tem como contorno o trapézio ABCD. Note que os centros das circunferências descritas pelo ponto P são pontos da reta R. A região G é chamada geratriz e a reta R, eixo de revolução. Na figura, veremos alguns tipos de geratrizes, como retângulos, triângulos, trapézio, gerando variados sólidos de revolução. Agora, considere um ponto C do espaço e seja R um número real positivo. O conjunto dos pontos P do espaço, tais que a distância de P ao centro C é menor ou igual a R, é chamado esfera de centro C e raio R. O segmento, determinado por dois pontos A e B localizados na superfície da esfera, é chamado corda. Toda corda que passa pelo centro da esfera chama-se diâmetro. Observe que na definição de sólido de revolução, quando a região G é um semicírculo e a reta R é o diâmetro desse semicírculo, temos uma esfera. Sendo R o raio da esfera de centro C, dizemos que um ponto S é interior à esfera se a distância entre C e S é menor que R. Um ponto P cuja distância ao centro é igual a R é dito pertencente à superfície esférica. Quando a distância entre C e T é maior que R, dizemos que T não pertence à esfera, isto é, T é exterior à esfera. A fim de podermos calcular o volume de uma esfera, falaremos um pouco sobre um sólido, chamado anticlépsidra. A anticlépsidra é um sólido obtido quando de um cilindro de raio R e altura 2R são retirados dois cones de raios e alturas iguais a R. Ela é também um sólido de revolução, pois é gerada pela rotação do triângulo retângulo DEF em torno da reta T, que contém o eixo do cilindro. O volume da anticlépsidra pode ser obtido subtraindo do volume do cilindro os volumes dos dois cones. Ora, o volume de um cilindro de raio R e altura 2R é 2πr ao cubo, e o volume de um cone de raio R e altura R é 1/3 de πr ao cubo. Assim, o volume da anticlépsidra é 4/3 de πr ao cubo. Conhecido o volume da anticlépsidra, considere a esfera e a anticlépsidra com as mesmas características anteriores, apoiadas sobre um plano alfa. Note através da figura que todo plano alfa-linha, paralelo ao plano alfa que intercepta a esfera, também intercepta a anticlépsidra, segundo seções que possuem áreas iguais. Assim, aplicando o postulado de Cavalieri, podemos concluir que esses sólidos possuem volumes iguais. Ou seja, o volume da esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. Agora, vejamos como obter a área da superfície esférica. Vamos começar considerando uma esfera de raio R e centro C, e um cone de vértice no ponto C e altura H, de modo que os pontos da circunferência da base desse cone sejam pontos da superfície esférica. Note que o plano da base desse cone divide a esfera em dois sólidos, que são chamados calotas esféricas.
Veja a figura. Nomeando C1 a calota que não contém o centro da esfera, observamos que esta calota está compreendida entre a base do cone e a superfície da esfera. Notemos também que quanto maior é a altura H do cone, menor é o volume da calota C1. Dessa forma, podemos concluir que, quando a altura do cone se aproxima do raio da esfera, o volume da calota C1 se aproxima de zero e a área da base do cone se aproxima da área da superfície da calota C1. Então, supondo que a superfície esférica é a união de superfícies de N calotas obtidas a partir de N cones de vértice no centro da esfera e altura aproximadamente iguais ao raio da esfera, temos que o volume da esfera é aproximadamente igual à soma dos volumes de todos esses cones, porque os volumes das calotas se aproximam de zero. Por outro lado, a área da superfície esférica é aproximadamente igual à soma das áreas das bases desses N cones. Mas, o que podemos concluir com tudo isso? É o seguinte: quando a diferença entre as alturas dos cones e o raio da esfera for infinitamente pequena, podemos concluir que a área da superfície esférica é 4πr². Agora que você conhece as fórmulas utilizadas no cálculo do volume do cilindro, do cone, da esfera, já pode determinar o volume de sólidos de revolução, que podem ser decompostos em cilindro, cones e esferas. O guia contém vários exemplos e exercícios resolvidos que facilitam a compreensão e resolução dos problemas propostos. Então, mãos à obra!